Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar, gente? Todo mundo está conseguindo ouvir? Como que tá o áudio aí? Tá bom, professor. Beleza. É, Gente, é o seguinte, a gente vai dar já continuidade aqui aos nossos conteúdos, tá? Aos nossos conteúdos aqui da nossa parte de estrutura atômica, né? Vocês perceberam que a gente gastou não, utilizou bastante tempo, né? Para tratarmos aí de efeito fotoelétrico, tá? A gente gastou um tempo razoável, porque o efeito fotoelétrico, ele foi digamos assim, uma evidência experimental muito forte, muito importante do processo de quantização, né? E aí nessa disciplina a gente gasta muito tempo para falar de quântica, né? Do processo de quantização. Só que a gente não vai tratar a quântica aqui como ela é tratada num curso de física e nem num curso de química avançada, de química quântica avançada, né? A gente está no disciplina de química geral. Então a gente não vai viajar aqui nas equações, obviamente, né? A gente não vai. No entanto, a gente também não vai mostrar a quântica de maneira muito superficial. É sempre uma busca do equilíbrio, né? Tentar pelo menos mostrar a quântica mais de maneira descritiva, digamos assim. E quais as consequências dela para a química. E aí das partes assim é, que, uti- que foi utilizada a quântica com bastante sucesso foi no efeito fotoelétrico, né? Então a gente sai um pouco da teoria, né, e vem para uma utilidade prática da quântica, né? A quântica como uma ferramenta para explicar dados experimentais, né? Que no caso foi a questão do efeito fotoelétrico, tá? E aí a gente já abordou bastante, efeito fotoelétrico foi bem umas 3 aulas, eu acho. Depois, gente, na aula, talvez não, amanhã, eu vou estar postando para vocês esse texto que ele fala um pouco ainda relacionado com fotoelétrico, ele, com efeito fotoelétrico, ele fala de espectroscopia de fotoelétrons, tá? Vou passar ele para você. Eu não vou cobrar nada desse texto a princípio. A única coisa que seria interessante é que vocês fizessem a leitura, que é muito interessante, porque ele trata do efeito fotoelétrico numa espectroscopia. Ou seja, existe uma espectroscopia que utiliza o fenômeno do efeito fotoelétrico. E ela é muito interessante porque essa espectroscopia ela consegue determinar as energias dos orbitais, tá? Dos níveis eletrônicos dos orbitais, tá? Então, embora eu não esteja nem falando em orbital aqui na nossa disciplina, mas esse texto, ele é interessante por conta disso, que ele já dá pelo menos uma parte introdutória dessa questão de orbitais, tá? E trata também de efeito fotoelétrico. Então, depois eu vou estar passando para vocês, quem tiver curiosidade de ler. Então, é uma aplicação do efeito fotoelétrico que a gente estudou na questão da espectroscopia. É óbvio que talvez vocês não vão conseguir entender tudo, porque ainda tem coisas que a gente ainda vai ver lá na frente. Mas, de qualquer forma, quanto mais leituras vocês fizerem dessas coisas aqui relacionadas com quântica, com efeito fotoelétrico, mais rico vai estar, digamos assim, o vocabulário de vocês, o conhecimento de vocês, digamos assim, tá? Com alguns fenômenos interessantes. Então, eu vou estar passando para vocês esse texto. Agora, deixa só eu voltar aqui por slide para comentarmos aqui, para iniciarmos aqui a nossa aula de hoje. Só um minuto, gente. Tá, então vamos lá. É, outra coisa que eu queria falar para vocês a respeito da radiação eletromagnética é o seguinte: o efeito fotoelétrico ele deu o nosso entendimento, né, a respeito do efeito fotoelétrico em si, assim, o efeito fotoelétrico ele evidenciou que a radiação eletromagnética ela tem um caráter de partícula, né? Por que que tem um caráter de partícula? Porque a gente chama, né, aquele laser que lá do efeito fotoelétrico como ele sendo um conjunto de pacotes de energia, tá? E esses conjuntos de pacotes a gente entende ele como partículas, que são os fótons, né? Então a gente lá no efeito fotoelétrico eu entendo, né? Eu que eu tô falando assim, a ciência naquela época entendeu que a radiação eletromagnética ela tem comportamento de partícula, né? E aí cada partícula recebe um nome específico de fóton. Cada fóton é um pacote de energia vindo lá da teoria quântica de Planck, né? Então isso aqui tudo a gente já viu. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que de certo modo, o efeito fotoelétrico ele me fez entender que a radiação eletromagnética comporta-se como partícula.
Em contrapartida, eu também sei que a radiação eletromagnética, ela se comporta como ondas. Por que, professor, que eu sei? Porque a gente sabe que a radiação eletromagnética, ela sofre um fenômeno da difração. E a difração, ela é o quê? Ela é um fenômeno característico das ondas. É um fenômeno eminentemente ondulatório, tá? Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a radiação eletromagnética, ela tem esses dois caráteres. Ela tem um caráter de partícula e tem um caráter de onda, tá? Então, aqui eu não vou muito entrar em detalhe do que é difração, tá? Só tem já o conceito para vocês. A difração, ela pode ser definida como a capacidade das ondas de contornar obstáculos, né? E aí vocês que tiverem curiosidade sobre a difração em si, vocês podem estar procurando em livros assim fundamentais de física, assim, que vocês conseguem encontrar bastante coisa, tá? Mas só para mim não passar batido, eu vou comentar um pouco. Então, embora eu não vou entrar nos formalismos gerais, mas a difração, por exemplo, você tem aqui ondas, né? Essas linhas verticais aqui são ondas vistas daqui de cima, né? Da visão de cima, digamos assim. E essas ondas, elas têm aqui um obstáculo na frente, que é essa parede em azul, tá? E só que esse obstáculo, digamos assim, tem uma fenda aqui no meio, ou seja, tem um espaço aqui para ela passar. Então a onda, ela vai passar essa fenda. E aí, quando ela passa, ela está contornando essa barreira, ela começa a ter um outro perfil, tá? As ondas, elas começam a ter um novo perfil, como se as ondas começassem a surgir daqui do zero, ó, tá? Elas começassem a surgir daqui. Então, esse fenômeno a gente chama o fenômeno da difração, tá? Que é a capacidade das ondas de contornar obstáculos, tá? Então, isso aqui, então a radiação eletromagnética, ela sofre esse fenômeno, tá? Por quê? Porque ela é uma onda, tá? Então, ela sofre o fenômeno da difração e que o faz caracterizá-la como uma onda. Só que lá no efeito fotoelétrico, eu estou dizendo que a radiação eletromagnética, ela é partícula. Então, a gente já vai entrar num problema aqui para resolver isso. A gente vai entrar numa problemática, na verdade, tá? Então, aqui, ó, é só um complemento, tá, da questão das difrações, tá? Tem a questão da interferência construtiva e destrutiva. É só uma questão mesmo, gente, quando eu tenho duas orifícios aqui, e aí as ondas, elas têm dois perfis de difração, tá? Um perfil de difração para o orifício aqui de baixo e um perfil de difração para o orifício aqui de cima. E o que vai acontecer? Cada orifício vai funcionar como se fosse um novo gerador de ondas. Então, o orifício que, digamos, o 1 vai começar a gerar um perfil de ondas e o orifício que 2 começa a gerar outro perfil. E aí, uma vez ou outra, as ondas irão se encontrar, tá? E aí, quando elas se encontrarem, vai ter um fenômeno da interferência. E essa interferência, ela pode ser construtiva ou destrutiva. O que tem a ver, professor? Qual a diferença? A construtiva, ela acontece quando os máximos das ondas, eles coincidem, se encontram, tá? Então, máximo e máximo se encontram e mínimo se encontram. Então, as ondas, elas funcionam assim. Quando acontece essa característica de máximo se encontrar e mínimo se encontrar, as ondas, elas funcionam como se fosse uma somatória. As ondas vão se somar. E aí, o que acontece? Os máximos serão aumentados, os mínimos serão aumentados também, tá? Então, quando acontece essa coincidência, eu tenho um nome de interferência construtiva. Então, o nome construtivo quer dizer o quê? Que o perfil da onda vai aumentar, tanto os máximos quanto os mínimos, tá? Uh, e aí o contrário também acontece, tá? Tá? Quando o máximo de uma onda encontra o mínimo de uma onda, existe um processo de interferência destrutiva. É como se um anulasse o outro, tá? E aí a onda, o perfil geral da onda vai ter esse comportamento aqui, uma onda com máximos e mínimos diminuídos, tá? Porque uma onda anula a outra, digamos assim. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque lá na frente, quando a gente estiver falando de mecânica quântica da parte da equação de onda, essa questão aqui de interferência construtiva e destrutiva vai ser utilizado, tá? Então, já estou adiantando aqui para vocês que esses nomes aparecem aqui na difração, tá? E aí lá na frente a gente vai utilizar também, tá? Então é basicamente isso. Tranquilo até agora, gente? Estão conseguindo entender? Tranquilo. Beleza. Então aqui, no geral, eu ainda estou falando das ondas, tá? E aí eu estou falando de um fenômeno eminentemente ondulatório, que é a difração. E aí acontecem essas questões aí de interferências. Então a interferência só está acontecendo aqui por quê? Porque eu tenho dois orifícios e cada orifício funciona como se fosse uma fonte geradora de ondas, tá? Então lá no orifício 1
Estou gerando ondas, no orifício 2 gerando ondas. E essas ondas elas irão se encontrar. E quando elas se encontrarem, vai ter interferência. E essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva, de acordo com o que eu falei aí. Beleza, gente? Tá, então vamos lá. Então aqui, ó, essa figura, ela traz um resumo de tudo aquilo que eu falei aqui no início, no slide anterior, né? Aliás, no primeiro slide, na verdade, né? Que ela fala assim, ó, que o efeito fotoelétrico, ele faz com que as ondas, né? Ele me mostra que o comportamento das ondas, aliás, eu tô falando errado. O efeito fotoelétrico, ele me mostra que a radiação eletromagnética tem comportamento de partículas, tá? E aí alguém vai perguntar assim, cadê o mouse? Tá, e aí eu vou perguntar, professor, que partículas são essas? São aqueles fótons que eu falei, né? São os nossos fótons, tá? Então, essas partículas que eu falo são os fótons que o Einstein postulou, tá? Então, o efeito fotoelétrico, ele me dá uma evidência que a radiação eletromagnética, ela comporta-se como partícula. No entanto, o fenômeno da difração, ele me faz levar, né, acreditar não, ele me mostra que a radiação eletromagnética também comporta-se como ondas, tá? Então a gente tem um certo problema, tá? Um certo problema para resolver. E aqui foi uma questão muito complicada, que os físicos ficaram bastante perplexos na época, tá? Quando eles tiveram a questão do efeito fotoelétrico, né, explicada por Einstein, e a difração, que já era um fenômeno aí bastante conhecido, um fenômeno ondulatório bastante conhecido. Tá? E aí os físicos na época ficaram sem entender, né? Como que uma entidade, né, radiação eletromagnética, tinha esse comportamento, tá? E aí, só para voltar, gente, vocês devem ainda estar se perguntando, cara, eu estou estudando estrutura atômica, só para a gente, vocês entenderem. Vocês devem pensar assim, eu estou estudando estrutura atômica, era para ser modelos atômicos, e o professor está falando de efeito fotoelétrico, falando de radiação eletromagnética, eu estou sem entender nada. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque é o seguinte, lá no começo, eu tinha falado que nós não conseguimos estudar os átomos diretamente, né? Eu não consigo pegar um aparelho para estudar um átomo, eu não consigo pegar um microscópio e ver um átomo. Eu não consigo pegar um aparelho e estudar o comportamento do átomo, né? O movimento dele, essas coisas. Eu não consigo. O que eu consigo é estudá-lo indiretamente. Através de quê? Através da radiação eletromagnética que esse átomo absorve ou emite. Tá? Então eu estudo os átomos desse jeito, através das energias que ele absorve ou emite. Então é por isso que nós estamos aí há bastante tempo falando de radiação eletromagnética. Por quê? Porque a radiação eletromagnética, ela é a nossa ferramenta para estudar o átomo. Tá? Então, por isso, nessa disciplina, a gente gasta muito tempo falando de radiação eletromagnética. Tá? Então, é por conta disso. Beleza, gente? Só para situar alguém que possa estar perguntando por que estou estudando radiação eletromagnética? Coisa sem sentido. Tá? Então, porque a radiação é a nossa ferramenta para estudar o átomo, tá? Então, o comportamento dessa minha radiação, eu preciso entender. Eu preciso entender as propriedades, preciso entender o comportamento. E aí a gente entra num problema. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que o comportamento da radiação eletromagnética, ela tem um comportamento de partícula e de onda, tá? Então, o que acontece? Dependendo do fenômeno, a radiação, ela vai ter um comportamento ou outro, tá? Então, por exemplo, no efeito fotoelétrico, a radiação vai ter comportamento de partícula. Na difração, a radiação vai ter comportamento de onda. Então, vai depender do fenômeno. Beleza, gente? De boas, por enquanto. E ainda tem mais uma curiosidade, ó. Seguinte, ó. Isso aqui é interessante, ó. No modelo das ondas, ó, o seguinte, ó, o cuidado. Ó. No modelo das ondas, caraca, esse mouse é sem som. No modelo das ondas, a intensidade da radiação, a intensidade da radiação ela é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Então, por exemplo, ó, tá? Então aqui eu tenho uma onda, né? Tem uma onda bonitinha, né? A gente sabe que essa distância aqui, ó, do máximo, né, até a minha linha que divide a onda, nessa distância aqui, gente, eu chamo essa distância de amplitude, tá? Então, estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que a intensidade da radiação, vou chamar de I,
né? A intensidade da radiação, ela é proporcional ao quadrado da amplitude, tá? Então, no modelo das ondas, eu estou dizendo que a intensidade da minha radiação, ela é proporcional ao quadrado da amplitude. Beleza, então isso aqui é um conhecimento das ondas, tá? Então aqui não chega a ser nenhuma novidade, tá? Então a intensidade da radiação está relacionada com o quadrado da amplitude, ou seja, quanto maior essa minha amplitude, maior vai ser a intensidade da minha onda, da minha radiação. Então, tranquilo. Já no modelo das partículas, a minha ideia de intensidade, ela muda, tá? Ela é diferente. Embora eu esteja tratando da mesma coisa, mas o meu entendimento a respeito de intensidade ele é modificado. Porque no modelo das partículas, a intensidade ela é proporcional ao número de fótons presentes em cada instante. E aí isso daqui, gente, não é novidade. Isso aqui vem lá do efeito fotoelétrico, que eu já comentei com vocês. Eu tinha falado lá no início que a intensidade da minha radiação eletromagnética, no efeito fotoelétrico, ela diz respeito ao número de fótons presentes, tá? Então aqui, gente, eu tenho uma diferença. Então, quando eu estiver falando de intensidade de radiação eletromagnética, eu preciso entender em qual modelo eu estou falando. Se é no modelo das ondas ou no modelo de partículas. Porque os dois modelos, eles entendem a intensidade como sendo coisas diferentes, embora estejam tratando da mesma coisa, que é a radiação eletromagnética. Beleza, gente? Tranquilo aí para Beleza. todo mundo? Ismael, Márcio? Tá sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Eu vou só fazer uma leiturinha aqui, gente, para a gente poder entender em qual ponto nós caímos aqui nessa questão de entender a radiação eletromagnética com essas duas características. Que é o seguinte, ó, nesse ponto aqui de estudo, surge uma noção interessante. Então vamos lá, ó. Prestem bem atenção nesse trecho aqui. Ó. Fala assim, ó, se a radiação eletromagnética, que por muito tempo ela foi interpretada apenas como uma onda, então isso aqui não é nem novidade, né? Por muito tempo a radiação eletromagnética ela foi interpretada como sendo apenas uma onda. Então, se essa radiação, que antes era interpretada apenas como uma onda, se ela tem um caráter dual, tá? Ou seja, ela comporta-se como partícula e como onda, então ele está dizendo que a radiação eletromagnética ele comporta-se como partícula e como onda, né? É um caráter dual. Dual quer dizer um caráter duplo. Então, esse trecho aqui, então, a matéria, né, que desde a época de Dalton, ela foi entendida como constituída por partículas, ela poderia ter propriedades de ondas, né? E aí surge uma pergunta, que é o seguinte, ó, como que surgiu essa pergunta? Na época eles estavam pensando isso, ó, a radiação eletromagnética, por muito tempo, ela era interpretada apenas como onda, beleza. Só que com o passar do tempo, foi verificado que ela tem esse caráter duplo, ou seja, ela comporta-se como onda e como partícula. Então a matéria, já que ela a matéria, que desde a época de Dalton ela é entendida como partícula, ela poderia também ser interpretada como ondas, né? Ou seja, se uma onda ela tem um caráter de onda e partícula, uma partícula não pode ter caráter de onda e partícula também? Né? A pergunta é mais ou menos essa. E aí, em 1924, aconteceu uma coisa interessante. Por quê? Porque o cientista francês, o Louis de Broglie, né, ele sugeriu, né, que todas as partículas deveriam ser entendidas como tendo propriedade de ondas, tá, gente? Então aqui, gente, a gente vai chamar o princípio, né, da dualidade de onda-partícula, o princípio de Broglie, né? Ele foi um cara, o de Broglie, ele era um físico, né, físico francês, né? Ele postulou nessas ideias a respeito do comportamento da matéria, que ela ia ter comportamento tanto de partícula como de onda, né? Então ele postulou isso como é que fala? Na tese de doutorado, né, dele, ele foi defender o doutorado e a tese de doutorado dele tratava dessa temática, né? E aí a defesa de tese dele foi dentro disso, né? E foi uma coisa meio absurda na época. Você imaginar que a matéria vai se comportar como onda, ou seja, todas as partículas deveriam ser entendidas como ondas, né? E ele acabou postulando isso, então foi um trabalho teórico que aí mais tarde, dois físicos americanos que trabalharam lá com o processo de difração de elétrons em cristais, eles verificaram que os elétrons
sofriam de difração, né? E o elétron é partícula. E se ele sofre de difração, ele está sofrendo um fenômeno de onda. Tá? Então, esse trabalho desses dois físicos americanos, eles comprovaram que aquela ideia de de Broglie lá do início estava correta. Né? Então, de Broglie postulou, né, fez o trabalho teórico, princípio da dualidade partícula-onda, e aí mais tarde, dois outros físicos fizeram experimentos e mostraram que o elétron difrata, né? O elétron sofre difração, que inclusive hoje é uma técnica utilizada para estudar cristais, né? Difração eletrônica, né? É, é uma técnica aí muito utilizada, difração de elétrons, na verdade. Né? Então foi provado experimentalmente que a ideia de de Broglie estava correta. Tá? Então vamos entender um pouco mais agora na nossa aula o que o que foi essa ideia de de Broglie. Né? Vamos entrar num trecho aqui para a gente tentar entender um Professor, pouco mais. Vai, fala. não, é só uma coisa que eu vi há um tempo, que um desses dois cientistas americanos, um deles era o filho do Thomson. Aí eu fiquei Isso. pensando agora, tipo, olha, o cara descobriu que o elétron é uma partícula ali do átomo, e o filho dele provou que não, que é uma onda também. Eu pensei É, agora. isso é verdade, isso é verdade. É engraçado isso, né, cara? Acabou com o almoço em família. Isso. E o mais engraçado é que nessas evoluções aí de modelos atômicos, estruturas atômicas, também tinha muitos casos em que um cara era aluno de outro, tipo aluno de doutorado. E aí ele desenvolveu as pesquisas, derrubando meio que a tese do orientador. Só que aí, no caso esse que você falou é pior que em família, né? E aí, tipo, chega a ser pior, mas tinha muito isso, né? O cara derrubou a tese do orientador, aí o outro derrubou a tese do pai, né? Então tinha, digamos assim, pelo bem da ciência acontecia isso, né? Porque já pensou se existisse uma hierarquia, um respeito? A ciência não teria se desenvolvido, né? Verdade. Se fôssemos pensar desse jeito. E ainda bem que isso não existe. Então, é interessante. É interessante comentar um pouco também sobre o de Broglie, que esse cara, ele era de uma família nobre, né? Ele era príncipe, inclusive. Ele era duque, né? Que é uma autarquia aí das famílias reais, famílias nobres, que eu não entendo muito, mas ele era um duque e também era um príncipe, né? Porque a família dele guerreou numa guerra, guerreou numa guerra, guerreou numas batalhas aí na Primeira Guerra e tal, e aí a própria Alemanha, né, apesar de ser francês, a Alemanha conferiu eles um caráter de família real para a família dele, né, e aí ele virou um príncipe, e como ele também era de família nobre, então dentro da própria França, ele era o sétimo duque da família Broglie, umas viagens meio doidas assim, e aí a maioria dos caras da família dele eram diplomatas, eram políticos ou pessoas da alta classe, né? E aí ele e o irmão dele meio que viraram coisas diferentes, eles foram pro lado da física, né? Então é interessante. Então, muitas vezes ele é chamado de príncipe da mecânica quântica, o de Broglie. Ele tem, o cara era da família real, digamos assim. Família real não, era de uma família nobre, né? Interessante essas coisas, tá? E aí a gente vai chegar nessa parte, né, do nosso estudo da pergunta crucial, né? Tipo, a matéria, né? Então, a matéria, ela poderia também ter o caráter dual? Foi, na verdade, a pergunta do slide anterior, só que eu estou só fragmentando, estou resumindo a pergunta, né? E aí o de Broglie foi o cara que mostrou, né? O Louis de Broglie, ele sugeriu, né, que todas as partículas, elas deveriam ser entendidas como tendo propriedades de ondas, né? Então, aquilo que a gente chama de dualidade, né? Dualidade da matéria, ou dualidade onda-partícula, né? Existem vários termos aí aplicados aí para essa questão aí da dualidade, o princípio de de Broglie, tá? E aí existe, gente, uma expressão, tá? Então, o engraçado é que além de de Broglie postular isso, né? Ele postulou o aspecto qualitativo, né? Falar que as partículas deveriam ser entendidas como tendo propriedades de ondas, e ele também conseguiu gerar uma expressão. Então, além da questão qualitativa, de Broglie também deu a contribuição quantitativa para essa questão da dualidade, né? Então a gente tem, né, que o comprimento de onda ele é igual à constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade, tá? Dessa minha partícula, tá? Então o comprimento de onda é igual à constante de Planck vezes a massa
dividido pela massa vezes o volume. Então aqui, gente, é interessante, ó, que o de Broglie ele fez isso, ele fez a junção de uma propriedade das ondas, que é o lambda, com uma propriedade da matéria, que é o m, que é a massa. Né? Ele fez essa junção dentro de uma mesma fórmula. Tá? Então a grande jogada de de Broglie foi essa, foi fazer essa conexão entre propriedade eminentemente das ondas, o lambda, e a propriedade da matéria, né? Da matéria em si, que é a massa. Né? E aí muitas vezes essa massa vezes a velocidade, ela vem lá, pode ser entendida como um momento, né? Vem lá da física clássica mesmo, né? A gente tem massa vezes a velocidade é um momento. Né? Então, muitas vezes nos livros vocês vão ver isso, ó. É lambda igual a H dividido por P. Então, o P é quem? É massa vezes velocidade. É momento linear, se não estiver enganado. Tá? E aí, tá aí na tela, momento linear. Beleza? Esse Pzinho. Certo? Então, essa expressão, a gente chama ela de relação de de Broglie. Tá? A nossa famosa relação de de Broglie. Aí aqui embaixo tem só um resuminho que a gente vai ver mais na frente. Fala assim, os elétrons e a matéria em geral, ela tem propriedades de ondas e de partículas, tá? Então a matéria em geral, ela tem esse caráter dual, tá? Caráter de onda e de partículas. Vocês devem estar perguntando, professor, como foi que de Broglie chegou nessa fórmula, tá? Alguns livros, inclusive, gente, eu vou até comentar isso aqui. Alguns livros, né, eles mostram que o de Broglie, ele usou essa fórmula aqui, ó, a fórmula da teoria da relatividade de Einstein. É igual a mc ao quadrado, tá? E é igual a Hni, que é a teoria de Planck, né? Alguns livros mostram isso, ó, que ele utilizou essas duas fórmulas, tá? Para chegar na relação de de Broglie, tá? Só que eu tive lendo alguns artigos que, na verdade, essa junção dessas duas energias, ela até funciona, em alguns casos muito específicos, tá? Só que a gente, pelo menos o artigo que eu estava lendo, ele mostra que em um caso muito particular, eu posso igualar essas duas energias, a energia lá da teoria da relatividade com a energia de Planck, tá? Em alguns casos eu posso igualar, mas de modo geral não posso, tá? Então, os livros eles trazem essas equações e mostram que de Broglie ele obteve essas energias com essas fórmulas, só que na verdade não foi bem assim, tá? Ele teve outras deduções matemáticas para ele obter essa relação de de Broglie, tá? Então, só a título de curiosidade, para vocês entenderem mais ou menos o contexto dessa expressão. É óbvio que eu também não vou trazer aqui como que ele deduziu essas fórmulas, que a gente teria que entrar um pouco na quântica em si, tá? Mas só a título de curiosidade, tá? Alguns casos muito específicos, eu posso utilizar essas relações aqui, dessas duas equações, mas no geral, não, tá? Então, de Broglie usou outras relações matemáticas para chegar aqui na sua própria equação. Beleza, gente? Beleza. Ah, tá. E aí, no trabalho de de Broglie, na tese, tá, de doutorado, ele chamava as coisas, né, de ondas de matéria. Né? As coisas que eu estou falando é o geral, matéria, as ondas que ele estava estudando, né? Ele chamava de ondas de matéria, né? Que era essa junção, né? Comportamento de onda e de matéria. Né? E aí, se a gente for entender esse termo, ondas de matéria, é meio esquisito, né? Se a gente for tentar entender ondas de matéria, como assim? Eu tenho umas ondas. Não, é meio até absurdo, né? Só que lá na frente fez todo sentido, porque, como eu falei, teve trabalhos experimentais que conseguiram comprovar essa ideia de Broglie. Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Não era para aparecer esse slide, ele não era para aparecer aqui, mas já que ele apareceu, a gente vai comentar sobre ele. Tá, então agora vamos entender aqui, gente. Fala assim, é uma questão de revisão. Ela é uma pergunta, né? No estilo daquela que eu mostrei naquela aula de efeito fotoelétrico. Fala assim, qual é a quantidade na equação 7.8, né? Então ele está mencionando a equação 7.8 tá do livro, que a gente vai dizer que é essa aqui, ó, 7.8, que é a equação de de Broglie, né? Qual a quantidade na equação de de Broglie que é responsável pelos objetos macroscópicos não mostrarem propriedades ondulatórias observáveis? Agora eu quero que vocês analisem essa pergunta aí e me respondam.
Eu acho que é porque os objetos eles têm uma massa muito grande, aí a massa ela é inversamente proporcional ao lambda. Então, quanto maior a massa, o lambda vai ser menor. Por isso que acho que não dá para perceber esse comportamento de onda. Perfeito. Todo mundo conseguiu entender, gente? Valeu, Márcio. Sim. Márcio. Beleza, então é justamente isso mesmo. Ó. Objetos macroscópicos, no geral, eles têm massas acentuadas, isso que o Márcio falou. E aí, com uma massa ela é inversamente proporcional ao lambda, ao comprimento de onda, então nossas massas grandes vai me levar a comprimento de ondas pequenos, que vão ser praticamente imperceptíveis, né? Então, portanto, a massa vai ser o responsável dentro dessa minha equação, vai ser a massa, ela que vai ser responsável pelos objetos macroscópicos não mostrarem propriedades ondulatórias observáveis, tá? De acordo com o que o Márcio falou e realmente está correto, é isso mesmo, tá? Aqui, Professor, gente, vai, fala. mas se a gente conseguisse acelerar essas massas assim até a velocidade do elétron, aí já daria, né, para o Daria, comportamento de onda? daria. Só que além de acelerar, mesmo assim, teria que ter um detector absurdo para poder verificar, entendeu? Porque a grande questão aqui é um detector, né? Para você pegar um comprimento de onda muito pequeno, né? Então, é meio absurdo isso. Então, mesmo você conseguindo acelerar, você também iria precisar de um detector, entendeu? Para detector com alta sensibilidade para pegar esses comprimentos de ondas, porque ainda ia ficar pequeno, entendeu? Então, do ponto de vista, se a gente for lá para a teoria ou para uma imaginação meio bem futurista, faz sentido, né? A gente acelerar essas massas para poder observar esse caráter ondulatório de objetos teoricamente macroscópicos. É isso mesmo. É, gente, ó, seguinte, tem uma questão aqui, um exemplo, tá? Que eu não vou muito falar, porque é relativamente simples, tá? Eu vou deixar no slide e aí depois vocês vão dar uma olhada lá com calma no slide, tá? Ele tá bem. Eu peguei do Atlas, inclusive, então ele tá bem montadinho, ele tá explicando, ele tem um exemplo, né? E aí ele explica. Eu não vou falar porque ele é basicamente usando a fórmula de de Broglie, né? O lambda é igual a H dividido por mv. Eu só quero que vocês depois, quando estiverem olhando, prestem muita atenção nas unidades, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção nas unidades. Então toda vez vocês vão ter que criar esse hábito. Toda vez que vocês estiverem fazendo alguma prova de química, né? Que utilize expressão, utiliza matemática, vocês não devem ficar ficcionados só pelos números. Eu já falei isso aqui bastante vezes. Vocês devem olhar só para os números, tá? Vocês devem ter muito cuidado com as unidades. Porque que eu sempre falo isso, as unidades, elas precisam fazer sentido. Tá? Então não adianta nada você se matar na calculadora fazendo um monte de cálculo, indo e voltando, um monte de subtração, divisão, trabalhando com notação científica, se suas unidades estão incoerentes, você vai trabalhar em vão. Tá? Então as unidades, elas precisam fazer sentido, tá? Outra coisa interessante aqui para comentar. Então, não vou nem comentar sobre o problema, mas eu vou comentar aqui uma coisa interessante. Ó. Por exemplo, o Joule. Caraca, esse mouse ele some toda vez. Ou eu sou. Ah, tá lá em cima. O Joule, ele é formado por subunidades, tá? Então, o Joule ele tem subunidades. Então, lá na própria definição de energia, né? Aquela questão a energia, ela tem que movimentar um corpo com uma determinada massa e tal. Então, o Joule ele tem subunidades, ele tem as subunidades de quilo vezes metro quadrado vezes segundo a menos um. Tá? Então, muitas vezes, eu preciso desmembrar as unidades para poder cancelar com as unidades de baixo. Então, por exemplo, a massa, né? Aí embaixo aqui é MV. Né? Então, a massa, ela está em quilo. Tá aqui, ó. E a minha velocidade, né? Ela está em metros por segundo, ou metros vezes segundo a menos um. Beleza, tranquilo. Então, a massa está aqui, a velocidade está aqui. Aí alguém olha e vai ver a constante de Planck lá em joule por segundo, que eu já expliquei para vocês. Constante de Planck tem unidades de joule e segundo, ou seja, unidade de energia e unidade de tempo, tá? Alguém poderia olhar, rapaz, como é que eu vou cancelar essas unidades? Se tem quilo embaixo e em cima tem joule. Aí você tem que lembrar, o joule ele é derivado de outras unidades. E aí você vai desmembrá-la e fazer os cancelamentos, tá?
E aí, nesse caso, se você fizesse aqui as continhas, e aí lá depois colocar só as unidades finais aí do lambda, né, unidade métrica do lambda, até que daria certo, porque não precisou transformar em nada. Mas em alguns casos precisa transformar, fator de conversão. E aí é onde você iria errar se você não colocar as unidades. Tá? Então é muito interessante que vocês coloquem sempre as unidades e que essas unidades elas sempre se cancelem, e a unidade que sobrar ela precisa fazer sentido com a propriedade que você está calculando, tá? Então é interessante que vocês tenham em mente isso, tá? As unidades que vocês estão calculando, a unidade que você está, a propriedade que você está calculando, ela precisa fazer sentido com a unidade que você achou lá no final, tá? Então isso aqui é interessante. Então, por exemplo, aqui no finalzinho da resposta já, ó, eu não vou nem ligar para a parte matemática, para vocês analisar. Ó, percebam aqui, ó, quilo cancelou com quilo. Esse segundo a menos 2 vezes o segundo vira segundo a menos 1, que cancela com o segundo a menos 1 aqui de baixo. Então todos os segundos cancelam-se. Esse m quadrado, ele cancela com um dos m's aqui de baixo. Tá? Então esse m de baixo cancela com um dos m's quadrados aqui e ainda vai sobrar um m. Né? Que vira isso, né? M quadrado é a mesma coisa que m vezes m, né? M quadrado. E aí embaixo tem outro m, né? Que é a nossa unidade de metro. Então esse m que cancela com esse outro m. E aí sobra só um m. Disso aqui tudo de unidade vai sobrar só um mzinho. E aí o m é a unidade de quê? De metro. E eu estou calculando quem? Comprimento de onda. Então as unidades fazem sentido, né? Se eu estou medindo um comprimento de alguma coisa, que no caso é de uma onda, e aí a unidade que sobrou é o metro, que é a unidade de comprimento. E aqui embaixo vocês têm a resposta numérica e tem a respectiva unidade, que é a unidade do metro, tá? Então depois analisem o problema com calma e é isso aí, gente, tá? Qualquer dúvida vocês me avisem, façam na calculadora também as continhas que tem aqui no problema para ver se bate, tá? É importante que vocês trabalhem bem com essas operações, com as notações científicas aí da vida, tá? Então é interessante que vocês fiquem habilidosos aí nessa parte. Beleza, gente? Então vamos lá. Ah, não. Então acabou. Pessoal, vocês conseguiram entender, gente, essa parte aqui? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Assim, as dúvidas surgem mais quando a gente começa a fazer, realmente, né? Quando tenta desenvolver. Mas eu acho que com o que foi dito aqui, esses pontos que foram aí mostrados pelo professor, dá para desenvolver. Pessoal, então é o seguinte, ó, a gente vai fazer esse nosso planejamento, ó. Eu vou mostrar, tá? Por hoje eu vou parar por aqui, tá? Vamos dar uma parada por aqui. E aí na próxima aula nós vamos falar ainda vamos entrar no modelo de Bohr, tá? Falar um pouquinho de modelo de Bohr, né? Já que a gente utilizou isso aqui tudo para falar do modelo de Bohr, então a gente vai entrar nesse modelo de Bohr. E aí depois iremos entrar no princípio da incerteza, tá? E aí quando chegar no princípio da incerteza, aí eu vou parar e vou passar para vocês outra atividade avaliativa, porque já está acumulando muito conteúdo, para a gente não ficar com muito conteúdo acumulado, tá? Então, a primeira atividade avaliativa ela foi até Rutherford, e aí a gente parou em Rutherford, né, e começou a falar de ondas, espectros de emissão de átomos, aí falamos de quântica, falamos agora de efeito fotoelétrico, falamos agora de dualidade. Então vou pegar um apanhado geral, né, de exercícios assim, para a gente fazer uma espécie de segunda atividade avaliativa, né? A gente já fez a primeira, né, naquele mesmo estilo, uma lista para vocês resolverem, tá? Então a gente vai dar continuidade na próxima aula, tá? Falando de modelo de Bohr e princípio da incerteza. Beleza, gente? Certo, de boas. Mas, professor, nós estamos em qual semana mesmo? Rapaz, boa pergunta. Boa pergunta. Faltam 3 semanas, se eu não estiver enganado, para a gente acabar o período. Então, provavelmente nós estamos na 7ª. Dá tempo de fazer a prova. E no caso, será essa prova agora e terá outra atividade? Cara, a ideia inicial era os seminários, né? Então, na próxima aula, a gente já deveria usar esse tempo. A gente vai usar esse tempo já para a gente dividir, pelo menos aqui, a questão dos seminários. Porque lá no começo eu planejei com vocês
que a gente iríamos fazer atividades avaliativas, né, e seminários. Então, teoricamente, iriam ter uma atividade avaliativa lá de estrutura atômica que a gente fez, e iriam ter duas nessa parte de quântica, né? Então, pelo tempo, eu acho que não vai dar duas, vai dar essa agora. E aí a outra a gente já faria o seminário, tá? Então, eu acho que eu vou inclusive organizar isso e usar o tempo da próxima aula para a gente, além do conteúdo, a gente já ver as questões dos seminários, né? Trazer uns temas aqui, que é os temas lá de tabela periódica, para a gente já deixar dividido para vocês já irem adiantando também, tá? Então, teoricamente, Tá certo. essas são as nossas missões. Então, era para ter ainda mais duas atividades avaliativas, tá? Mas como está corrido, né? A gente possivelmente a gente vai fazer a próxima e os seminários. E aí a gente compõe a nota de vocês com essas duas atividades e esse seminário. Basicamente isso. Ok. Beleza, gente? Valeu. E aí na Boa noite, próxima gente. aula, É isso aí. aí na próxima aula a gente discute sobre esses seminários aí, como que a gente vai fazer, se vai ser ao vivo, se vai ser vídeo gravado, tem essas questões aí também que a gente vai ver depois com calma. Beleza, gente? Ok. Pois falou a todos, boa noite. Boa noite a todos aí, bom final de semana. Boa Boa noite. noite, professor. E até a próxima.